Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos capítulos mais impressionantes e, por que não dizer, geniais da nossa história. Como a fé, a religião, se transformou numa baita ferramenta de resistência e de sobrevivência para a cultura africana aqui no Brasil, na época da escravidão. Então vamos lá, vamos entender isso juntos. Para a gente ter uma dimensão do que a gente está falando, tudo começa com esse número aí, 3.600.000 pessoas, quase 4 milhões de vidas. Sabe, é um número que nem de longe consegue expressar a real escala do trauma do que foi esse deslocamento forçado. Essa é a base, o ponto de partida do desafio gigantesco que essas pessoas tiveram que encarar assim que pisaram no Brasil. E é no meio dessa perda toda que essa frase ganha uma força imensa. A cultura e a religião, elas não eram só uma bagagem qualquer. Eram a pura essência da identidade, a única coisa que não podia ser acorrentada, o que de fato sobreviveu àquela travessia brutal do Atlântico. Chegando aqui, os africanos escravizados davam de cara com um projeto muito bem pensado de apagamento cultural. Foram forçados a aprender uma língua nova, o português, a adotar costumes que não eram seus e, o ponto central aqui, a se converter ao catolicismo. Era proibido, terminantemente proibido, praticar as suas próprias religiões. Isso leva a gente à pergunta-chave de toda essa análise. Pensem bem, diante de um sistema inteiro montado para desumanizar, para apagar sua história, como é que um povo consegue manter viva a sua identidade? Parecia uma luta impossível, né? Bom, a primeira resposta para essa opressão toda foi a resistência direta, a física. Atos de uma coragem absurda feitos contra todas as chances possíveis. Vamos dar uma olhada em algumas dessas formas. Essa luta no corpo a corpo se manifestava de várias formas, muitas delas desesperadas. Tinha as fugas individuais, um ato de coragem solitário contra um sistema implacável, a formação dos quilombos, como o famoso Quilombo dos Palmares, que eram verdadeiros refúgios de liberdade, mas que viviam sob constante ameaça de ataque. Tinha a sabotagem no trabalho, uma espécie de guerra silenciosa do dia a dia que quebrava ferramentas, atrasava a produção e que, olha só que ironia, depois foi distorcida para criar aquele mito racista do trabalhador preguiçoso. E no caso mais extremo, o suicídio, que não era visto como derrota, de jeito nenhum, mas como último ato de poder sobre o próprio corpo e espírito, uma forma de se libertar e de voltar espiritualmente para a África. Agora, se a gente for analisar a eficácia disso tudo, a gente percebe um padrão. Eram atos de uma bravura sem tamanho, mas o custo era altíssimo e os resultados muitas vezes eram pontuais, temporários. A repressão era violentíssima, feita para servir de exemplo. Para cada quilombo que resistia, dezenas eram destruídos. Para cada fuga que dava certo, centenas acabavam em captura e tortura. Isso nos leva a uma conclusão importantíssima. Para uma resistência que garantisse a sobrevivência cultural de milhões a longo prazo, só a força física não ia dar conta. Era preciso uma arma que o sistema não conseguisse ver, e muito menos destruir. E é exatamente aqui que a história dá uma virada fascinante. Vamos avançar para ver como a fé se tornou o campo de batalha mais duradouro e, quem sabe, o mais vitorioso de todos. Pensem nisso por um instante. E se a solução mais inteligente fosse lutar não com o corpo, mas com a mente e com o espírito? Uma rebelião acontecendo ali, debaixo do nariz de todo mundo, mas de um jeito codificado, completamente invisível para os opressores. A palavra mágica aqui é sincretismo. Mas calma, não se trata de uma simples mistura, de algo que aconteceu por acaso. Foi uma estratégia muito bem pensada de sobrevivência. Era como um escudo, sabe? Uma máscara que permitia que as tradições africanas continuassem vivas por baixo de uma aparência católica. Ok, mas como é que isso funcionava na prática? A grande sacada foi usar as próprias ferramentas do opressor contra ele mesmo. A conversão ao catolicismo era obrigatória, sim, mas a fé verdadeira, essa ninguém pode forçar. A jogada de mestre foi criar as Irmandades de Santos Católicos, formadas só por negros. Aos olhos do sistema colonial, aquilo era só um espaço de devoção cristã. Mas, na verdade, na prática, essas irmandades viraram territórios africanos simbólicos. Era ali, com a desculpa de celebrar um santo católico, que eles mantinham vivas a língua, a música, os rituais e a memória dos deuses de sua terra. Essa citação do sociólogo Roger Bastide é simplesmente perfeita. Tentem imaginar a cena. Na frente de um altar católico, os escravizados dançando seus rituais. Para o senhor de engenho, era só uma festa para um santo. Mas, na realidade, cada passo, cada batida do tambor era uma conexão direta com seus orixás, uma celebração da identidade africana escondida à vista de todos. Agora vamos fazer o seguinte, vamos decodificar essa camuflagem religiosa. Ver os exemplos concretos de como essa estratégia funcionou na prática. E aqui está o mapa dessa camuflagem cultural genial. Isso que a gente está vendo não é coincidência, de jeito nenhum.
É um sistema de correspondências pensado nos mínimos detalhes. Cada orixá foi associado a um santo católico que tinha alguma característica parecida, criando um verdadeiro escudo de significados. Ogum, o orixá da guerra e do ferro, foi vestido com a armadura de São Jorge, o santo guerreiro. Xangô, o senhor da justiça, do trovão, encontrou seu disfarce em São João Batista. Então, ao rezar publicamente para o santo, na verdade se cultuava em segredo o orixá. Era a forma de manter todo o panteão africano vivo no coração da senzala. E o mais incrível é que essa prática de resistência não acabou com o fim da escravidão. Muito pelo contrário, ela floresceu e deu origem a um legado cultural e religioso gigantesco. E aqui está o resultado final e poderoso de tudo isso. O que começou como uma tática de sobrevivência, quase secreta, para preservar a identidade debaixo de uma opressão brutal, acabou evoluindo e se tornando a base de religiões brasileiras super autênticas e cheias de vida. O legado dessa resistência é monumental. Religiões como o candomblé, a umbanda, que hoje são parte essencial da nossa cultura, não são apenas descendentes dessas práticas. Elas são o resultado vitorioso de uma longa guerra cultural. O que nasceu como uma estratégia de sobrevivência, como um código secreto sussurrado nas senzalas, floresceu em sistemas religiosos riquíssimos, complexos e que são, por si só, a prova viva de que a cultura africana no Brasil não só sobreviveu, ela venceu. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O sincretismo religioso é o exemplo mais claro, e se a gente olhar para a nossa música, para a nossa comida, para o nosso jeito de falar, que outros elementos da cultura brasileira podem ser, na verdade, heranças de uma resistência silenciosa que continua ecoando até hoje? Fica aí a pergunta.